Olá, internautas do portal oliberal.com. Estamos hoje com um novo convidado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o Júlio Pinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Elise. Tudo bem, estamos aqui para conversar sobre a atuação dos tribunais de contas. Espero conseguir expor e levar a melhor informação possível para os nossos ouvintes. O senhor veio aqui em Belém participar de um evento do lançamento do Junho Verde do Governo do Estado, né, que tem uma pauta ambiental. O senhor veio justamente falar sobre a atuação dos tribunais de contas do Estado na pauta ambiental, né? O que os tribunais de contas têm a ver com isso? Essa é a grande pergunta, né? Nós estamos aí comemorando no dia 5, agora foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e os tribunais de contas têm atuado de uma forma diferenciada a partir da Constituição de 88. Nós tivemos um ganho, eu diria, do ponto de vista estratégico, inclusive com a presença ainda há pouco que você entrevistou, o professor Fábio Feldman, que inseriu na Constituição um capítulo específico do meio ambiente, e os tribunais de contas, com o advento da Constituição de 88, passaram a fazer, além da fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, também a operacional e patrimonial. Portanto, aquele caminho ortodoxo antigo, daquela fiscalização do dinheiro público, do ponto de vista da aplicação desses recursos, nós tivemos, a partir da Constituição de 88, esse incremento das nossas atividades, da nossa atuação do ponto de vista da fiscalização operacional e patrimonial. E diga-se de passagem que isso fez com que o Tribunal de Contas pudesse ajudar na governança dos estados, pudesse ser um tribunal mais orientador, porque nós precisávamos sair daquela fase do cão de caça, que sempre buscava o punitivismo, que sempre buscava fazer com que os gestores pudessem ser apenados em função da eventual malversação de recursos, mas também passássemos a atuar na prevenção, passássemos a atuar ajudando o poder público a cumprir as leis orçamentárias anuais, as leis de diretrizes orçamentárias, enfim, para fazer com que houvesse efetivo resultado para a sociedade. Portanto, essa visão que nós passamos a adotar a partir de 88 deveu-se exatamente ao legislador constituinte, e, repito, ainda há pouco você entrevistou o grande constituinte, professor Fábio Feldman, que também nos deu o prazer de estar junto nessa atividade do Tribunal de Contas do Estado do Pará. E o Tribunal do Amazonas já faz esse controle ambiental há muitos anos, há alguns anos. De que forma vocês atuam? De que forma nós fazemos o controle ambiental? Nós não só somos aquele tribunal que afere o contrato que é celebrado entre as partes, mas nós também fazemos, atuamos nessa governança, atuamos na atividade de fiscalização, no sentido de que as leis ambientais, que a Constituição ela possa ser aplicada na sua integralidade. O que vale dizer? Nós temos, por exemplo, a Lei de Licitações, que é a Lei 8666, que ainda não foi substituída, foi prorrogada agora a sua substituição para o final do ano, que prevê lá, por exemplo, que a licitação tem que obedecer à isonomia, o melhor preço e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A Lei de Licitações previa isso no seu artigo 10. E passou, após 2010, de uma visão mais abrangente, com a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Daí está as nossas peculiaridades, de aferir o que nós temos de patrimônio ambiental preservado, o que nós temos de patrimônio ambiental devastado. Então, essa atuação do Tribunal de Contas, que é moderna, diferenciada, é uma visão preventiva, precautória, que faz com que o dano ambiental não ocorra a partir do momento das nossas ações positivas. Então, é exatamente nesse sentido, eu não sei se me fiz entender perfeitamente, mas é nesse sentido que nós atuamos, ajudando na governança, e agora nós estamos aqui diante de um desafio, o desafio de
fazer o Brasil ser sede da COP30 e o Pará ser a sede desta COP, e nós do Amazonas, que já desempenhamos essa atividade de controle ambiental, estamos conversando com os nossos colegas de todo o Brasil, e aqui especificamente no estado do Pará, para que nós possamos desenvolver atividades que possamos ajudar no futuro a preservar melhor o meio ambiente, garantindo a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Me corrija se eu estiver enganada. Está me parecendo que o Amazonas saiu na frente com essa demanda e está reunindo com os outros estados para também, vamos dizer, passar essa experiência, né? E, de repente, contagiar outros tribunais para que tomem as mesmas iniciativas, né? Eu diria que, sob o ponto de vista do controle preventivo, nós fomos um dos precursores desse caminho. E como foi a conversa, como está sendo com o Estado do Pará? O Estado do Pará tem sido muito receptivo, os colegas aqui do Pará, os conselheiros, tanto do Tribunal de Contas do Estado quanto do município, entenderam que não há outro caminho a não ser de nós somarmos esforços no sentido de mostrarmos que os tribunais de contas podem ajudar muito para que não hajam os eventos ambientais danosos para todos nós, porque nós podemos nos antecipar a todos eles, desde o nascedouro, na licitação, na aferição dos impactos ambientais e no acompanhamento das obras públicas propriamente dito, né? E isso fez com que nós conseguíssemos contagiar muitos estados. Eu venho falando isso ao longo já de quase 18 anos, e insistindo, eu diria que num primeiro momento, caminhando meio que solitário no deserto. Mas hoje, somando os esforços e o entendimento que se tem, que é um caminho irreversível, nós podemos ajudar muito a sociedade, muito mais do que se possa imaginar, em função dessa nossa peculiaridade, da ação preventiva, da ação antecipatória, evitando com que os danos ambientais aconteçam. E nós praticamos políticas nesse sentido, como, por exemplo, desenvolvemos no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas um projeto sobre educação ambiental, que também está na lei, também está na Constituição. É dever do poder público também prover educação ambiental em todos os níveis de ensino. E vocês fizeram os lançamentos aí de alguns livros? Fizemos. Pode mostrar? Por exemplo, nessa questão de educação ambiental, essa é uma cartilha que nós lançamos. Essa é uma cartilha que nós lançamos alguns anos atrás, e elegemos o lixo como tema principal, mas aqui nós também tratamos de pesca predatória, tratamos da questão da água, as queimadas, enfim, e resíduos perigosos, para levar aos estudantes, através dos nossos jurisdicionados, ou seja, as secretarias de educação, programas que possam incentivar o desenvolvimento do entendimento que todos devem ter da preservação do meio ambiente. E o outro livro? Esse outro livro foi um livro que nós lançamos em função do resultado de auditorias ambientes realizadas. Mostrar aqui? O resultado de auditorias ambientais realizadas, isso aqui é uma pequena amostra em função da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também é uma lei de autoria, o anteprojeto de lei é de autoria do professor Fábio, e o livro é prefaciado por ele, quando nós, da realização das auditorias ambientais. O que é essa auditoria ambiental? É a constatação in loco do que ocorre nos lixões, por exemplo, a céu aberto. Lixões a céu aberto que não deveriam existir, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que até 2012 todos os planos de gestão integrada de resíduos deveriam estar cumpridos. E até 2014, a destinação final desses resíduos, ou seja, para aterros sanitários. Hoje nós temos no Brasil milhares de lixões a céu aberto, produzindo uma série de doenças. Ainda há pouco, na entrevista do professor Fábio, você falava
por exemplo, da doença da urina negra, que é a rabdomiólise. Nós fizemos um trabalho também no Tribunal de Contas, junto com as duas universidades, pesquisando um problema que houve de contaminação de peixes que transmitiam a rabdomiólise. Não se sabia na época se era bactéria, não sabia na época se era vírus. Aliás, não se chegou a uma conclusão 100%. O que se entendeu é que era uma toxina em função, provavelmente, de resíduos com defensivos agrícolas jogados no Rio Amazonas, ali na Itacoatiara, no porto, que escoa a soja para outros países. Enfim, então, esse trabalho preventivo nós fazemos em função do que a própria Constituição nos garante. A proteção do meio ambiente é um dever de todos nós, é um dever do cidadão, é um dever do poder público, e nós, ao tomarmos essas ações, nós fomos realmente muito questionados num primeiro momento. O que vocês têm a ver com isso? Por exemplo, nós temos um outro projeto que participa um grande cientista brasileiro, o professor Zé Galizia Tundizi, que é um projeto chamado Águas Amazônicas e Povos da Floresta. É para aferir a qualidade da água nos rios, a incidência de mercúrio, a incidência de outros metais pesados. E nós fazemos coleta desse material através de professores e estudantes das duas universidades, mandamos para os laboratórios, aferimos isso, fazemos um relatório de auditoria e fazemos um mapeamento demonstrando o que efetivamente ocorreu em função daquela pesquisa realizada. Então, a visão hoje de um tribunal moderno, de um tribunal atuante, de um tribunal diferenciado, ela vem sendo contagiada. A ação vem sendo contagiada. E os tribunais aqui da região amazônica, que já realizam auditorias ambientais, por exemplo, nós fomos os precursores na realização de uma auditoria ambiental em unidades de conservação. Nós levamos isso ao Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União resolveu fazer uma auditoria coordenada em todos os estados da região norte, inclusive o Pará participou nessas unidades de conservação, para verificar situações de irregularidade que possam estar ocorrendo. Nós fazemos auditorias na área de manejo florestal, nós fazemos auditoria na área de qualidade de água. Por exemplo, nós encontramos numa auditoria que fizemos em alguns municípios do interior do estado do Amazonas, situações absolutamente preocupantes. Por isso que não se tem a ideia do porquê se gasta tanto dinheiro na saúde pública. Exatamente por conta de doenças provocadas em função do lixo existente nos lixões a céu aberto, em função da contaminação das águas superficiais e subterrâneas. E o Tribunal de Contas, ao fazer essa avaliação do ponto de vista desse controle ambiental, ele entrega para a sociedade, pratica política pública, ou seja, tem ações nas áreas de políticas públicas para orientar, por isso o tribunal cão-guia e não cão-caça, orientar os gestores no sentido de como aplicar melhor os recursos na área de saúde pública. E como eu lhe disse, nós chegamos a encontrar, numa auditoria que fizemos em abastecimento d'água no interior do estado, uma bactéria chamada Escherichia coli, que é perigosíssima, que produz doenças das mais diversificadas. Então, essa visão diferenciada, isso foi adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a partir de 2009, e nós que realizamos eventos nacionais, internacionais, levamos a ONU para dentro do Estado do Amazonas e conseguimos sensibilizar e mostrar uma realidade, uma visão diferente daquilo que nós podemos fazer. Enquanto o Poder Judiciário só age provocado, nós podemos agir de ofício. Nós podemos... O papel comparado ao do Ministério Público? Também, mas o Ministério Público um pouco mais... Porque o Ministério Público ele tem uma missão específica, mas nós, em função de toda a nossa capacidade técnica, dos técnicos existentes no tribunal, nos tribunais, porque são
São técnicos que fazem concurso na área de engenharia e é cobrado hoje nesses concursos, por exemplo, conhecimento nessa área ambiental também, pelo menos no estado do Amazonas e com certeza em vários outros estados. Então, nós passamos a ter essa expertise por agirmos de ofício, por nos anteciparmos aos danos, dentro da perspectiva do risco. Com isso, nós evitarmos os danos maiores no futuro e ajudarmos nas políticas públicas, na governança dos governos, para a melhoria da aplicação dos recursos públicos. E o TCE do Amazonas ganhou um prêmio no Conselho Nacional de Justiça, né? Ganhou o prêmio Novare, ganhamos com uma prática muito interessante de ouvidoria ambiental, envolvendo a parte de educação ambiental. E isso era novidade, hoje nós desenvolvemos até um software, aliás, um aplicativo chamado Sou Eco, Proteja o Meio Ambiente, é exatamente o que tem nessa cartilhazinha aqui. Você pode acessar esse aplicativo, o sistema Android ele está ativo, o sistema iOS ele foi desativado momentaneamente, fazendo denúncias, e essas denúncias chegam diretamente ao Tribunal de Contas, e aí nós transformamos isso em investigação, em auditorias. E que volume de denúncias você já recebe? Olha, nós esse sistema ele ainda foi lançado há algum tempo atrás, mas ainda por algumas dificuldades ele ainda está em caráter experimental, mas ele até já foi lançado fora do país, mostrando que através do mecanismo de integração com a sociedade, interação com a sociedade, denunciando onde tem uma lixeira viciada, onde tem buraco nas ruas, uma escola que não esteja fornecendo merenda escolar, por exemplo, ou seja, várias denúncias, não só na área ambiental, mas de um modo geral para informar o Tribunal de Contas. É uma espécie de ouvidoria para informar o Tribunal de Contas o que efetivamente acontece e nós podermos, utilizando mecanismos mais céleres, dar uma resposta mais imediata à sociedade. Muito legal, né? Ver um Tribunal de Contas de um estado que está no coração da Amazônia, preocupado com a pauta ambiental, que parece que tem muita gente que ainda não se atentou para a importância disso, né? A COP, as Nações Unidas já atentaram, né? Você acha que, de repente, esse movimento dos tribunais de contas de agir nesse sentido da prevenção de crimes ambientais ou de danos ambientais, você acha que tende a se fortalecer, a crescer nesse momento com a COP30 chegando ao Brasil? Eu não tenho dúvida. Nós estamos fincados na maior reserva hidromineral do planeta, na maior reserva de biodiversidade, na maior reserva hidromineral, reserva de água doce, maior reserva florestal. Então, nós somos maiores em tudo. E a COP vai ser uma oportunidade, e o Pará é a porta de entrada dessa oportunidade. Ainda hoje nós conversamos com o governador do estado, muito empenhado, por sinal, em fazer uma COP que possa mostrar a sua liderança, a liderança do Brasil com relação às boas práticas de prevenção com relação à proteção ao meio ambiente. E nós temos tido essa oportunidade de conversar com os nossos colegas não só aqui do Pará, como do Acre, Roraima, Rondônia. Eu presido um comitê do Instituto Rui Barbosa, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, que é exatamente o Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e a gente tem difundido essa prática em todos os tribunais do Brasil e, inclusive, temos exportado esse conhecimento para fora do Brasil. Recentemente tivemos em Portugal, mostrando como se faz controle ambiental na Amazônia, num estado do Amazonas, um estado de dimensões continentais, mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, como é o estado do Pará também, dimensões continentais, grandioso. O estado vizinho, nosso co-irmão aqui, e aliás no passado fomos um único estado, né, na época do Império, Brasil colonial. O Grão-Pará cobria toda essa região, que é a nossa região, que precisamos nos preocupar
precisamos preservar e precisamos, juntamente com todos os estados da região norte, dar uma demonstração que a gente faz o dever de casa. E a esperança é que a COP possa deixar esse legado. A COP possa deixar um legado de uma visão diferenciada, de sustentabilidade do ponto de vista macro, de uma visão que nós possamos mostrar que essas instituições de controle, que são importantes, elas possam cada vez mais atuar no sentido de garantir, de prever situações futuras de danos ambientais, de evitar situações futuras de danos ambientais, e com isso ganhando a sociedade, com isso cumprindo os ditames da Constituição brasileira, Constituição Federal, que todos nós temos direito ao meio ambiente sadio, né, visando as presentes e futuras gerações, a qualidade de vida das presentes e futuras gerações, e isso deveu-se ao legislador constituinte, e eu tenho a honra de dizer que o relator da Constituição foi o Bernardo Cabral, um amazonense, e o autor do capítulo, o melhor ou talvez um dos mais importantes, para não dizer que é o mais importante, capítulo da Constituição que trata do meio ambiente, foi o professor Fábio, que nos acompanha, nos assiste, nos dá orientação, participa dos eventos conosco, mostrando todo o seu conhecimento, sua sensibilidade na área, e nós temos enveredado por esse caminho. Por isso esse livro, Resíduos Sólidos, que foi prefaciado pelo professor e que nos honra muito eu ter coordenado todo esse trabalho. Tá certo. Muito obrigada, conselheiro, pela sua entrevista. Eu que agradeço a você e agradeço ao Grupo Liberal. Obrigado. Obrigada.